Você sabia que é possível despertar desejo, atração e interesse sexual sem que seja necessário dizer uma única palavra? Olá, meu nome é Alexander Vogler, eu sou psicólogo e coach, especialista na ciência da sedução e dos relacionamentos. Hoje eu quero te explicar quais os segredos que fazem com que a atração e o desejo sejam acendidos sem que seja necessário o uso de palavras específicas. Essa atitude eu chamo de gatilhos sexuais. Os gatilhos sexuais são capazes de fazer com que você explore mais o seu poder de sedução e pareça ter mais sensualidade em qualquer situação. Quando eu falo de em qualquer situação, é justamente isso. Não se aplica só em relacionamentos íntimos e relacionamentos afetivos, mas existe uma pesquisa científica recente que explora o que é chamado de capital erótico, que é o modo como você utiliza a sua sensualidade e o seu modo de transmitir a sua personalidade utilizando essas características nas mais variadas situações para conseguir obter resultados extraordinários. Os gatilhos sexuais ou gatilhos que influenciam a sensualidade, eles são utilizados principalmente no contexto de sedução e no contexto dos relacionamentos íntimos. Através desses gatilhos você desenvolve o que é chamado de energia sexual. Energia sexual é nada mais, nada menos do que a sua sexualidade e a sua sensualidade. Quando você consegue acessar o seu estado de sensualidade e transmitir a sua sexualidade de maneira correta, utilizando esses sinais que veremos agora, você consegue influenciar através do que eu falei sobre contágio emocional e também através dos neurônios espelhos, que são um conjunto de neurônios que influenciam os nossos comportamentos e copiam, ou seja, modelam os comportamentos das pessoas umas às outras. Por isso, o contágio emocional é extremamente importante para a sedução e para os relacionamentos. Os gatilhos responsáveis pela sexualidade ou gatilhos sexuais, eles são transmitidos principalmente por dois fatores, a sua atitude e a sua postura. E quando você modifica a sua atitude e a sua postura, automaticamente você consegue ativar esses gatilhos sexuais usando técnicas específicas. E agindo dessa forma, você consegue fazer com que a pessoa que você está interagindo tenha algumas substâncias importantes liberadas no corpo. São substâncias bioquímicas responsáveis pela atração e sedução. Dentre essas substâncias, a principal é a testosterona, que é responsável pelo impulso sexual tanto no homem quanto na mulher e é a principal substância responsável pelo nosso impulso sexual. Lembre-se, a nossa comunicação é responsável por mais de 90% do que a gente transmite para as outras pessoas. E para a comunicação correta, utilizando a sexualidade e a sua sensualidade, você vai utilizar os seguintes sinais que eu vou te indicar agora. O primeiro é o contato visual mais prolongado. Você vai manter esse contato visual mais prolongado e vai também desviar o seu olhar para os lábios. Automaticamente, quando você começa a agir dessa forma, já começa a disparar o primeiro dos gatilhos sexuais. O segundo sinal é uma voz mais arrastada e mais ofegante. Essa voz transmite sexualidade e sensualidade. Você utilizando esse tom, você vai estar utilizando o que é chamado de tonalidade de sedução. O terceiro sinal é utilizar os seus lábios. Eu já havia feito um vídeo aqui anteriormente explicando os sinais de sedução na boca, mas eu vou falar rapidamente quais são. São leves mordidas no lábio, que você vai transmitir sexualidade e sensualidade através dessas mordidas no lábio, e também você vai falar um pouco mais baixo. A nossa mente, ela automaticamente vai tentar buscar preencher as palavras e entender a mensagem por completo, por isso o contato visual da pessoa que você quer conquistar e quer seduzir vai ir para os seus lábios quando você abaixa levemente o seu tom de voz, já juntando com o sinal anterior, que é usar a tonalidade de sedução. O quarto sinal é o toque físico. Durante a sedução você tem que tocar. Obrigatoriamente, a atração física é necessária que haja o toque físico. Quando a pessoa não é tocada por você fisicamente, na imaginação dela, ela se sente tocada. Portanto, atração física, sedução e sexualidade obrigatoriamente tem que ter o toque físico para que você consiga ampliar o seu potencial de sedução. Nas redes sociais, no WhatsApp, mensagens à distância, enquanto você conversa com a outra pessoa, você vai guiar a imaginação dela, fazendo com que ela imagine o seu toque. E aí você vai conseguir criar, através da imaginação criativa, esse toque físico à distância, através de redes sociais, WhatsApp e mensagens. O quinto sinal é a linguagem corporal. Eu poderia passar mais de uma hora aqui falando sobre linguagem corporal porque é um tema muito amplo e muito complexo para ser explicado. Mas eu vou te dar uma dica que é essencial para a linguagem corporal, que é estreitar zonas de proximidade.
Alexander, o que é esse estreitar as zonas de proximidade? É você cada vez mais estreitar a sua proximidade física de uma distância que é do espaço pessoal para o espaço íntimo, ficando cada vez mais perto através de contextos e histórias e gradativamente se aproximando. Se você está num contexto de sedução, quando você estiver, por exemplo, no primeiro encontro ou no restaurante, senta do mesmo lado da mesa e também em relacionamentos. Evita ficar à distância, porque a distância vai fazendo com que uma desconexão social aconteça. Procure manter uma proximidade física, porque essa proximidade física é diretamente ligada à proximidade emocional. E o sexto e último sinal que eu quero passar hoje para você é utilizar o gestual. O gestual ele atrai o olhar das outras pessoas, portanto você vai gesticular no clima de sedução e nos relacionamentos para manter mais intimidade e ativar os gatilhos sexuais, você vai utilizar um gestual mais voltado à sexualidade. Você vai gesticular nessa altura porque vai atrair o olhar para essa região, você vai gesticular próximo ao pescoço também, corrigindo, arrumando a roupa ou arrumando algum acessório, e também vai utilizar os sinais com os lábios através do seu gestual, por exemplo, tocando a boca, brincando com o canudo, etc. Porque tudo isso remete à sexualidade e ativa esses gatilhos de sexualidade, seja na sedução social, seja em relacionamentos afetivos e também no momento de sedução, quando você deseja conquistar ou reconquistar alguém. Na psicanálise nós chamamos esses sinais que você utiliza os lábios para poder transmitir sexualidade de oralidade sexual. É extremamente importante porque a nossa boca ela é muito voltada à sexualidade. Bom, essas foram as dicas de hoje. Para saber mais, clica no link da descrição e eu quero pedir que você patrocine esse canal compartilhando esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir e o seu comentário. E lembre-se, você é um artista e o mundo é o seu palco. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!